Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre matemática A 10º ano do novo programa, um exercício no tema da simplificação de radicais, um exercício então que é extraído do teste do professor Roberto Oliveira. A questão é a seguinte: dado então o A pertencente a R+, ou seja, é um número real positivo, pode-se concluir então que o quociente entre a quarta raiz de 2 vezes a sexta raiz de A e a 12ª raiz de A ao cubo é igual a qual das opções? Bem, neste exercício vamos então ter de simplificar esta operação com radicais. Olhando assim para a expressão, nós temos ali um produto e depois temos um quociente e apenas podemos fazer o produto e o quociente entre radicais se tiverem o mesmo índice. E olhando assim, este radical tem índice 4, este radical tem índice 6 e este radical tem índice 12. Como é que podemos fazer isto? Eu vou então reduzir todos estes radicais a um índice comum. Como é que se faz? Vou calcular o mínimo múltiplo comum entre os três índices destes radicais. Ou seja, vou calcular em primeiro lugar o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 12. Quer dizer, este mínimo múltiplo comum obviamente há de ser igual a 12. Então, sendo assim, vou pegar neste radical de índice 4 e vou reduzi-lo ao índice 12. Então, vou pegar assim no radical de índice 4, tenho assim aqui 2, reparem, ter 2 é a mesma coisa ter 2 elevado a 1, e vou aplicar aquela propriedade que já expliquei em vídeos anteriores. Agora nestes exercícios de cálculo vou simplesmente aplicá-la. Quer dizer, para obter o radical de índice 12, tenho o índice 4, vou então multiplicar este índice 4 por 3, de modo a obter o índice 12, e aqui ao expoente do radicando vou fazer exatamente a mesma multiplicação, obtendo então o radical de índice 12 de 2 ao cubo. 2 ao cubo, e poderíamos ainda dizer que isto seria o radical de índice 12 de 8, mas vou deixar a coisa assim, depois é que perceberei o que é que irei fazer, se irei manter 2 ao cubo ou se irei colocar 8, vai depender depois do que terei também nos outros radicais. Vou fazer o mesmo com aquele radical de índice 6, proceder exatamente da mesma forma. O radical de índice 6 de A. E então, para obter o radical de índice 12 é simples, né? Multiplico o 6 por 2, o A está elevado a 1, faço o mesmo produto e vou então obter o radical de índice 12 de A ao quadrado. E tenho ainda aquele radical, não preciso reduzi-lo porque já está sobre... Já é um radical de índice 12. Retomando então a expressão, nós vamos ter o produto entre estes dois radicais e depois a dividir pelo radical de índice 12 de A ao cubo. Então vou colocar assim aqui. Teremos então assim o produto entre o radical de índice 12 de 2 ao cubo. Pelo que me parece, talvez seja... uma boa opção passar para 8, então vou colocar 8, vezes então o radical de índice 12 de A ao quadrado, a dividir então pelo radical de índice 12 de, deixem lá ver, A ao cubo, assim, A ao cubo. Isto há de ser igual, há de ser a mesma coisa. Agora aqui, em termos do numerador, posso fazer o produto entre os radicandos, criando exatamente um único radical, visto que estou perante um produto de dois radicais com o mesmo índice. Isto seria então igual ao radical de índice 12 de 8A ao quadrado, e depois a dividir então pelo radical de índice 12 de A ao cubo. Da mesma forma que posso fazer o produto se tiver dois radicais do mesmo índice, também posso fazer o quociente entre dois radicais, desde que eles tenham o mesmo índice. Então isto seria igual a um único radical de índice 12 de 8A ao quadrado, a dividir então por A ao cubo. E eu posso agora simplificar aqui estes A's, ou parte deles. Reparem que isto seria a mesma coisa, ainda que eu ter o radical
de índice 12, ter assim aqui 8a² e posso reescrever a ao cubo como a² vezes a. Reparem lá que pela regra das potências, né, daria a mesma base, somava os expoentes e estaria perante uma situação equivalente. Agora, fazendo assim aqui, eu posso cancelar a² com a², visto que estou perante unicamente produtos, e então obtenho o radical na sua forma mais simplificada, ou seja, radical de índice 12 de 8 a dividir então por A. Sendo assim, radical de índice 12 de 8 a dividir por A será então a opção B, e fica então concluído este exercício do teste do professor Roberto. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.